Olá, amigos. Bom dia, boa tarde ou boa noite. Não importa o horário que vocês estarão me vendo, me assistindo. Eu sou o pastor Edson Barros, da Igreja Missão Apostólica da Graça. Eu fico situada na rua Sargento Bonig, 45, Castelândia, Petrópolis, Rio de Janeiro. E quero pedir a vocês para se inscreverem aqui em meu canal do YouTube. Clique no sininho 2 vezes, dê o seu like, assista aos vídeos, compartilhe e façam seus comentários. Vocês estarão me ajudando a crescer e fazer crescer aqui o meu canal. Bom, eu quero, neste momento, falar com vocês sobre um assunto muito sério. O objetivo desse canal aqui não é atacar religiões, pessoas, não é fazer pré-julgamento, não é condenar ninguém. Meu objetivo é aquele que Jesus falou: ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. Eu quero falar hoje sobre o carnaval. A palavra carnaval tem um significado: festa da carne. Ou seja, uma festa carnal, né? E eu quero já iniciar aqui, no livro de Gálatas, carta de Paulo aos Gálatas, capítulo 5, versículo 7 e capítulo 5, versículo 19 ao 21. Ok? Eu vou ler aqui, depois eu faço o comentário. De Deus não se zomba. É uma passagem bíblica de Gálatas, 6, 7, que alerta que todo homem, ou seja, que tudo que o homem semear, isso também colherá. Ensinando como um princípio de justiça divina, a frase avisa contra desrespeito à vontade de Deus e destaca que ações, palavras e escolhas trazem consequências reais, sem que ele possa ser enganado ou escarnecido. O princípio da colheita, a essência da frase é a lei da semeadura. O que se planta em ações e intenções, colhe-se, seja amor e fé, vida, ou pecados e desobediência na corrupção. Continuando. Porque as obras, agora é o 7, Gálatas 7, 19 ao 21. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são adultério, fornicação, impureza, lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas, acerca das quais de antemão vos declaro, como também já antes vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. O que eu quero dizer com tudo isso, meus caros amigos, aqui não sou contra religiões, não sou contra os foliões, não sou contra ninguém. Mas eu quero lhes dizer o seguinte: uma das maiores, se não a maior maldição que há em nosso país, inclusive no Rio de Janeiro, é a maldição chamada carnaval, a festa da carne. Por que maldição? A Bíblia diz que com maldição sois amaldiçoados. Por exemplo, vocês podem observar que em todas as épocas, todos os anos,
especialmente nessa época do carnaval que já passou. Aliás, não passou ainda, né? Porque domingo ainda tem o desfile das escolas campeãs, daquelas que subiram. Eu não assisto. Sabe por quê? Vou explicar a vocês o motivo pelo qual. Primeiro, porque eu sou de Deus. Não sou melhor do que ninguém. Tenho os meus defeitos, tenho as minhas limitações. Entretanto, eu não uso desses meus defeitos, das minhas limitações, para praticar aquilo que é antagônico a Deus e a sua palavra e aos princípios de Deus. Por que eu digo que carnaval é uma das maiores maldições, se não a maior? Vejam aí, todos os dias, agora oficialmente terminou o carnaval, as catástrofes, os crimes, os assassinatos, roubos, furtos, latrocínios, mortes por acidentes nas rodovias, nas estradas. É claro que isso sempre houve e sempre haverá, mas não com esta intensidade. Observem vocês quanta maldição, quanta desgraça, quanta destruição há na época do carnaval. E eu quero dizer agora a vocês o seguinte: o carnaval, além de ser maldição, é uma festa diabólica. Eu estava vendo um vídeo aqui nas redes sociais de um próprio sensitivo, chamado Pai de Santo, conhecido como Pai de Santo, né? Pai de Santo, Mãe de Santo, que hoje somos proibidos de falar Pai de Santo, macumbeiro, feiticeiro. Com todo o respeito, estou apenas esclarecendo ao povo. Tem gente que não sabe o que é um sensitivo, uma sensitiva. Então, o sensitivo estava explicando o seguinte, que na época do carnaval, eles não fazem os trabalhos lá em seus terreiros, em seus locais, em seus templos. Vocês sabem por quê? É porque é a época em que a maioria dos demônios estão lá no meio do carnaval. Vocês estão entendendo a situação? Por isso que o apóstolo Paulo diz aqui, porque as obras da carne são manifestas, quais são? Adultério, fornicação, adultério. É uma época em que mais se há adultério. A época do carnaval. Fornicação. O que é fornicação? É o sexo ilícito, né? É o sexo ilícito para os solteiros. É o chamado de ficar. Impureza, tudo que é impuro. Lascívia. Vocês observaram que a maioria das mulheres, suas fantasias ou pseudo-fantasias, né? Porque às vezes são só pinturas do corpo, mostrando seus corpos, embora sejam belos, bonitos. Mas a lascívia é isso, é a sensualidade excessiva. A lascívia, a idolatria, feitiçaria, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, inveja, homicídios, bebedices, glutonarias e coisas semelhantes a estas. É o que há no carnaval, meus amigos. Independentemente de religião, de seita, de denominação, uma pessoa que raciocina-se bem, em suas faculdades mentais normais, ela não participa dessa festa.
Não, pastor, porque carnaval é alegria, é não sei o quê. Mas é uma festa diabólica. Além de diabólica, lhe traz maldições. É doença, é gravidez indesejada, depois vem o aborto, é crime, é assassinato, é homicídio, é roubo, é furto, feitiçaria, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, inveja, até heresias. Mas o que tem a ver heresia com carnaval? Eu não estou aqui a fazer pré-julgamento, nem caluniar, nem difamar. Mas eu estava vendo, não sei se verossímil ou não, que a nossa querida cantora, chamada cantora gospel, Aline Barros, uma das vozes mais lindas, uma mulher que tem uma unção extraordinária para cantar, que sabe cantar, ela abriu, em um estado aí, a festa do carnaval. Mesmo que ela não tenha participado do carnaval, mas abriu a festa do carnaval. Agora eu pergunto, Aline, eu gostava tanto dos hinos que você canta, até cantava mesmo. Isso é certo, minha querida? Você abrir festa do carnaval? Fazer um show para a abertura do carnaval? Você está dentro do contexto de tudo que eu li aqui, que a palavra de Deus está dizendo. Da carta de Paulo aos Gálatas 5, 19 ao 21, ou 17 ao 21. Você está compactuando, se coadunando com todas essas maldições. Minha querida, cria juízo. Coloca juízo na sua cabeça. Tem outro pastor aí que foi lá na Marquês de Sapucaí, foi convidado, e ele foi lá dizendo que carnaval é de Deus, orou, abençoou. Vai me perdoar, não me lembro o nome dele, mas isso eu posso falar. Você só pode ser pastor de bode, ou de Satanás, ou de demônios. A Bíblia diz que nós devemos ser sim, sim e não, não. O que passa disso é de procedência maligna, satânica. Como eu, como cristão, ou pastor, não precisa nem ser pastor, basta ser um cristão, eu vou participar de todas essas desgraças aqui, que são antagônicas a Deus, a sua palavra, aos princípios de Deus, que são contrários ou contrárias à natureza de Deus, à santidade de Deus. Lascívia, homicídio, adultério, prostituição, bebedices, glutonarias e tantas coisas ruins. Olha, amigos, pensem em tudo que é de ruim, tudo que é maldição, e juntem tudo ali. Assim é o carnaval. Por isso que o nosso país está nessa desgraça. De Deus ninguém se zomba. Eles zombam de Deus, eles zombam da igreja, zombam de Cristo. Zombar da igreja, do pastor, tudo bem, mas quando se coloca o nome de Deus, a Bíblia diz o seguinte: de Deus ninguém se zomba, Deus não se deixa escarnecer. Paga-se um alto preço. Aí vem as maldições, a pandemia, vem as doenças, as misérias, as mazelas da vida. Vocês vão reclamar de quê? Vocês têm direito a reclamarem de quê? Não tem direito a reclamar. Porque vocês estão amaldiçoados, amaldiçoando o nosso país, desgraçando com o nosso país, e você que se diz cristão, tá? Se diz cristão e pastor,
Só se for pastor do diabo, do capeta. Você que se diz, porque cristão não faz isso. Pode ter todos os defeitos, como qualquer ser humano. Portanto, não participam dessas festas, nem festas pagãs, nem de feitiçarias, idolatrias, inimizades, contendas, ciúmes, iras, pelejas, dissensões, heresias, invejas, homicídios, bebedices, glutonarias. A Bíblia diz o seguinte, acerca dessas coisas, as quais de antemão vos declaro, como também já vos disse, que os que cometem tais coisas não herdarão o reino de Deus. Como pode você, pastor, ir lá na Marquês de Sapucaí, abençoar aquilo que é amaldiçoado? Como pode você se dizer crente, ou cristão, ou evangélico, e participar? Você que diz que canta para Jesus, você é um picareta. Picareta da fé. Você não tem diferença nenhuma desses líderes picaretas da fé que existem aí. Vocês são coparticipantes e cúmplices do pecado e da maldição deste mal chamado carnaval. Carnaval, carne, festa da carne, prostituição, adultério, roubo, furto, crimes, homicídios, tudo que não presta. E você, Aline Barros, se não for verdade, eu te peço já perdão. Mas eu vi aqui na rede social que você fez a abertura de um carnaval. Fez um show para antes de iniciar o carnaval, quer dizer, a abertura. Aline, cuidado, minha querida. Eu acho que o dinheiro, a fama subiu para a cabeça, né? E outros cantores por aí, outros pseudos cantores gospels, cantores evangélicos, carnaval, festa da carne e maldição. Aí depois não vem choramingar. Porque Deus, porque não sei o quê, porque Deus permitiu isso. Não foi Deus que permitiu, você deu chance para o diabo, abriu precedência. Na linguagem dos crentes, abriu brecha para Satanás. Você só pensa em beber, em prostituir, em adulterar, homem beijando o próprio homem, mulher beijando a própria mulher, fazendo sexo no meio da rua, fazendo isso, fazendo aquilo, outro, todo tipo de promiscuidade. Você quer o quê? Deus é amor, mas Deus não é burro. Deus é justiceiro. Ele faz justiça. A Bíblia diz o seguinte, porque Deus amou o mundo de tal maneira. Ele amou, não diz que ele ama o mundo. Ele amou. Agora, ele ama aqueles que o amam. Ele protege os filhos que estão sob a sua tutela, sob a sua direção. Qual pai que pode ajudar um filho que sai de casa, abandona, sai do seu lar, do seio da família, e vai viver a sua vida dissolutamente, como quiser, da forma que queira? Ainda fala mal do pai, blasfema, que meu pai é careta, meu pai não sei o quê, papapá. O seu pai vai poder fazer alguma coisa por você? Claro que não. Então Deus também não pode fazer nada. A pessoa, desculpa a expressão, enche o rabo de cachaça. Desculpa a expressão chula. Se embriaga. Pega o carro ao volante e vai dirigir. Bate com seu carro, entra na traseira do outro, ou entra frontalmente com o outro. Deus tem alguma culpa com isso? Desse acidente? Aí vem os parentes chorar, por que aconteceu? Porque Natal não, Carnaval é festa da carne. É maldição. Com maldição sois amaldiçoados.
Diz a Bíblia, porque a mim me roubaram e vós toda a nação. Você está roubando a Deus, furtando a Deus aquilo que é santo, aquilo que é poderoso, aquilo que desagrada a Deus, você está pegando tudo para você. Então você está chamando demônios, Satanás para a sua vida, o seu lar, a sua família. Aí não venha reclamar. Então guarde essa palavra em seu coração. Carnaval, a maior maldição do nosso país. Maior maldição do Brasil. A festa da carne, a festa maldita, onde os demônios roubam, matam e destroem através dos seres humanos. Fizeram aí até lá de Niterói, homenageando aí o ladrão de 9 dedos, fazendo campanha antecipada. E parece que foi até rebaixada, né? Ai, meus amigos, seria, como é que é? Cômico se não fosse triste? Ou seria triste se não fosse cômico? Sei lá, eu troco as palavras. Enaltecendo aí ó, o maior ladrão da história do nosso país. O maior corrupto. Entendeu? Vocês querem o quê? Eu só lamento. Que Deus tenha misericórdia de vocês. Nada contra vocês, amigos. Entendeu? Você é livre, vocês são livres. Quem quiser, tem gente que diz que se identifica como um cachorro. Uau, uau, uau. Uau, 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 uau. Ou se identifica como uma vaca, um boi, um leão. Coloca lá então, leva lá para o zoológico, para o pasto, para pastar. Ou o homem diz que se identifica como mulher. Mulher como homem. O problema é teu. Faça o que você quiser, sua vida, seu corpo, né? Agora, depois não vem reclamar de Deus. Entendeu? E você que se diz pastor, crente, cantor gospel, e participa, você também é a mesma coisa. Se prepare. Não que eu deseje que a maldição venha sobre você, mas ela virá. Ou cedo ou tarde ela virá. Tá? Já viram os carnavais lá na Bahia? Tem uns cantores aí. A Ivete Sangalo teve uma época aí que eu vi no vídeo aí, ela cantando, possessa, endemoniada. Manifestou-se nela o demônio. Outra vez até com a boca torta. Segundo dizem, não eu, se aquilo lá estava cheirando farinha. Então, como que Deus pode abençoar? Olha a miséria que há no Rio de Janeiro, na Bahia. Todo tipo de miséria e de maldição. Bandidagem, miséria. Então está explicado, né? Então que Deus abençoe você. Nada contra você. Quer pular, o homem quer se vestir de mulher, quer colocar calcinha, que coloque. Quer colocar um vestido, um sutiã, coloque. A mulher quer virar homem, que vire. Quer virar lobisomem, que vire. Essa é a questão. Agora, não venha colocar a culpa em Deus e nem tampouco nos cristãos, porque o verdadeiro cristão, por mais defeito que ele tenha, ele não participa, não se coaduna com o pecado e com esta maldição. Que Deus tenha misericórdia de vocês. Que Deus ajude o nosso Brasil, que Deus abençoe o nosso Brasil. Ok? Um abraço a todos. Deus abençoe. Guarde essa palavra em seu coração. Cuidado. De Deus ninguém se zomba. Deus não se deixa escarnecer. Você é amaldiçoado com a sua própria maldição. Que Deus te abençoe. Que Deus abra a sua mente. E que você conheça a verdade. E abandone tudo isso. E receba Jesus, a salvação, o perdão e a vitória.
Até a próxima. Deus abençoe.